Seja muito bem-vindo a mais um Buddycast, esse podcast que nós trazemos informações quentes, atualizadas para vocês, e hoje eu trouxe esse mago da cirurgia plástica. Esse cara que, além de um grande amigo, ele tá sempre atualizado, e hoje nós vamos dar um upgrade. Acho que já o terceiro podcast que a gente faz? Olha, já tem anos, hein? Mas eu nunca nesses anos todos fui chamado de mago da cirurgia plástica. Curtiu? Eu adorei. Foi do coração, foi do coração essa. Muito bom estar aqui mais uma vez, Leandrão. Show. Bianin, pessoal, chama ele de Bianin, né? Porque a gente já tem uma intimidade como amigos, né? Porque às vezes parece que médico, ele é um ser humano diferente, né? Nós somos de carne e osso, a gente tem dias tristes, alegres, felizes, com raiva. Então, pessoal, atrás desse manto, né, de um cirurgião, quem é o Fabiano? Atrás dessa mística toda, né? Existe alguém que é muito ligado nessa questão do perfeccionismo. E eu sofro muito com isso, né? A cirurgia plástica, ela entrou na minha vida muito sem querer. Era algo que eu nem imaginava na minha época de faculdade, nos primórdios da minha residência. Eu não imaginava a cirurgia plástica entrando na minha vida. Achava isso até queria fazer o quê? Achava isso uma futilidade. No início eu pensava em fazer cirurgia vascular, cuidar de veia, de vasos sanguíneos, né? E eu fui vendo que eu tinha essa veia minha perfeccionista, de certa forma até artística, né? Eu gosto da arte, do belo, você sabe que eu gosto muito da gastronomia também, né? Que lida muito com esse detalhismo nas coisas. Então eu falo que eu sou uma pessoa muito detalhista, até certo ponto muito perfeccionista. E a cirurgia plástica foi uma coisa muito natural entrar na minha vida por conta disso, né? E lógico, você ser uma pessoa assim perfeccionista e detalhista carrega consigo uma certa carga de sofrimento, de ansiedade. Natural, mas né? Isso daí faz parte do game, né? E é o que me motiva. Essa busca pelo belo, essa busca pelo equilíbrio nas proporções aí. E uma coisa que eu encarei como um projeto de vida, né? Que eu venho desenvolvendo comigo a cada dia mais, é a possibilidade de devolver a autoestima para os nossos pacientes. Hoje a minha missão ali dentro é trabalhar com isso. É o teu propósito de vida, né, cara? O meu propósito hoje é esse: trabalhar, ajudar as pessoas a recuperarem a sua autoestima, a terem uma autoimagem melhor e inclusive uma inserção no meio social mais adequada quando elas se veem de uma maneira diferente. Muito parecido com o que você faz hoje aqui também. Cara, que legal. Engraçado, nós somos amigos há uns 8 anos, 8, 9 anos. Eu nunca tinha ouvido esse outro lado da moeda, né? Esse outro lado existe. Porque de médico para médico a gente sempre tá falando, problema, um paciente, outro e tal. E, cara, qual que foi o clímax da tua profissão até hoje? Fala assim, nossa, cara, eu fiz uma cirurgia em tal época, essa aqui foi assim, cara, marcou minha vida. Olha, eu vou ser muito honesto, Leandro, que assim, hoje posso dizer que quase 100% das minhas cirurgias são cirurgias estéticas, que de uma certa maneira, como eu acabei de falar, devolve a autoestima para as pessoas. Mas eu posso te falar que uma dos momentos que me trouxe mais satisfação mesmo na minha carreira foi uma época em que eu trabalhava muito com cirurgias reconstrutoras, reparadoras, principalmente em pacientes com câncer, né? Nessa época eu morava em Minas ainda, em Uberaba, né? Você lembra, era uma época que eu ficava transitando, eu ficava aqui e lá, e a cirurgia plástica, ao contrário do que muita gente imagina, ela não lida só com bonitinho, com lipoaspiração, com mama, não. A cirurgia plástica, inclusive, ela tem essa veia reconstrutora que foi o que originou as técnicas das cirurgias estéticas que a gente utiliza hoje.
E essa época da minha vida eu trabalhei ali mais de 5 anos no Hospital do Câncer em Uberaba, onde eu trabalhava ali fazendo reconstruções de mama de mulheres que haviam perdido suas mamas depois de um câncer. Trabalhava com pacientes que haviam ficado desfigurados por conta de um câncer no rosto, ou haviam perdido a funcionalidade de um membro por conta de um câncer em um membro. Então, isso eu posso dizer, infelizmente essa fase já passou, porque eu vejo que faz muito a evolução dentro da cirurgia plástica, faz parte você sair muito desse nicho reparador, que infelizmente hoje no Brasil ela não recompensa o cirurgião da maneira adequada, como deveria recompensar, e a maioria acaba migrando inevitavelmente para essa área da estética. Mas o clímax, as cirurgias mais lindas assim que eu já fiz, foram nessa época que eu trabalhei com cirurgia reconstrutora. Cara, que legal. E isso acho que tu nunca falou em nenhum podcast, nem em nenhuma conversa, né? Eu falei, eu acho que isso também é outra novidade que eu acho que até nas nossas conversas pessoais nunca soltei. Hoje eu tô inspirado, pessoal. E, Fabiano, cara, hoje tu trabalha com cirurgia plástica estética. Quantos anos, especificamente, assim? Na verdade, desde que eu terminei minha especialização, foi o que? Em 2012, ou seja, já vão aí 12 anos, né? Sempre trabalhei com cirurgia estética, mas como eu disse, no início da vida do cirurgião plástico, a coisa ela pende mais para o lado da cirurgia reparadora. Mas que a cirurgia estética mesmo se tornou mais predominante na minha prática, deve ter aí em torno de uns 6 a 8 anos que ficou mais predominante, uns 6 anos. Né? Isso faz parte do ciclo de vida, digamos assim, do cirurgião plástico. Né? Ninguém começa já fazendo cirurgia estética assim a rodo, não. Então isso, ou seja, há 12 anos atuando como cirurgião plástico, eu posso dizer que a minha rotina mesmo de cirurgias estéticas, ela se deu nos últimos 6 anos. E outra coisa, né? Eu fazia todo tipo de cirurgia estética. Isso que eu ia perguntar agora sobre isso. O cara sai da residência lá, sou cirurgião plástico. Você opera da ponta do dedo à ponta da orelha. Exatamente. De tudo. Literalmente, de tudo, né? Então, otoplastia, rinoplastia, mentoplastia, lifting de face, etc e tal. Então, tudo isso no começo você faz de tudo um pouco. Só que aí é aquele negócio, né? Quem faz de tudo um pouco acaba não fazendo bem nada, né? E aí o mercado, o seu público, ele vai te escolhendo e ele vai te direcionando para onde você tem que ir. Eu falo que uma das grandes frustrações que eu tenho, e isso também é outra coisa que eu acho que eu nunca falei para você, mas uma das grandes frustrações que eu tenho, eu me especializei em cirurgias de nariz, em rinoplastia, durante anos depois da minha residência. Fui para fora do país 2 vezes, fui para os Estados Unidos, me especializei com uma equipe que hoje é um dos referenciais em cirurgia de nariz. É uma cirurgia que eu sou apaixonado, eu tenho muito tesão em fazer cirurgia de nariz, em fazer rinoplastias. Só que não existe uma procura, é engraçado isso, as pessoas hoje me procuram para fazer cirurgia de mama, cirurgia de lipoaspiração e cirurgia de abdominoplastia. Ou seja, o corpo está incomodando mais que o rosto. O mercado, ele foi me induzindo, falando, ó filho, você gosta de fazer nariz, mas a gente não quer isso de você. O público, então, ele te direciona para que lado você vai. Cirurgia, então, acho que tem muitas coisas da mão, né? Quanto mais você faz. Exatamente. Então, por mais que eu fosse, né? Porque eu fui perdendo um pouco o encantamento com a rinoplastia. Por mais que eu fosse apaixonado pela rinoplastia, pelo fato de não ter aquela prática tão intensa como hoje eu tenho com as outras, você acaba, né, perdendo um pouco daquela habilidade, digamos assim, né?
E aí eu fui me direcionando, a coisa foi afunilando cada vez mais, até que hoje eu me tornei um cirurgião que eu sou mais especialista, eu sou especialista em mamoplastias, em todo tipo de cirurgia de mama, em lipoaspirações e cada vez mais as lipoaspirações com definições maiores, né? Incorporando diversas tecnologias no nosso arsenal e abdominoplastias. E lógico também a região ali de contorno glúteo, que acaba entrando ali no grupo de lipoaspirações e abdominoplastia. Então, cara, que história de vida maluca, né? História de vida, esse lado não conhecia. Começa fazendo tudo. Então começa fazendo cirurgia reconstrutora, começa fazendo cirurgia estética, como você falou, da orelha ao dedão do pé, e a tendência é você ir afunilando. Então hoje, basicamente, meu pilar são 3 tipos de cirurgia plástica. E agora a gente vai entrar num bloco legal. Pessoal, dúvidas rápidas, isso aqui vão virar cortes lá para vocês acompanharem no nosso Instagram, sobre uma rotina de bastidores de cirurgia plástica. Fabiano, eu queria que tu listasse para mim, vamos lá, top 3 queixas frequentes, pessoas que estão procurando. Ó, estou na minha casa, decidi fazer uma cirurgia plástica, vou ao consultório, na Perfisérie. Os 3 tipos de pessoas que são mais frequentes no seu consultório. Então vamos lá, vamos falar quais são as personas hoje dentro da cirurgia plástica. Vai estar chique o nome persona. Personas. Tá diferente. Né? Então vamos falar. Primeiro é aquela mãe na faixa ali já dos seus 30 aos 40 anos, que depois da gravidez ela viu as mamas caídas, ela viu um excesso de pele na barriga que ela não consegue melhorar com tratamento estético nenhum, e uma gordurinha localizada que, por mais que ela faça, que ela mantenha uma rotina de exercício fiel e uma dieta equilibrada, ela não consegue perder. Outra persona é aquela mulher jovem na faixa ali dos 20 até os 30 anos, que desde a adolescência ela tem um trauma tremendo com as suas mamas, ou porque as mamas são muito pequenas, ou porque as mamas são muito grandes. E no público masculino, o que é mais comum é aquele homem que se incomoda com algo que acaba feminilizando um pouco o aspecto corporal dele, que é o excesso de mamas, né? As mamas aumentadas, a ginecomastia, seja pelo excesso de glândula mamária ou pelo excesso de gordura. São 3 totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. E hoje, quando uma pessoa pensa, decidi fazer uma lipo, quais são os primeiros passos, assim? É que eu tenho certeza que tem muita gente, assim, que não sabe nem... Cara, eu vou direto no cirurgião, eu faço o exame antes, eu faço depois, eu procuro quem? Em quanto tempo eu tô apto a fazer minha cirurgia? Como funciona esses primeiros passos? Eu acho que é meio que já chover no molhado falar aquela máxima de que lipoaspiração não emagrece ninguém, né? Então, isso é uma coisa que a gente, por mais que seja chover no molhado, ainda tem muita gente que chega lá com essa ideia. Então, os primeiros passos é a pessoa saber que lipoaspiração ela funciona para gordura localizada. Ela não vai remover aquele excesso de gordura difusa que você tem no corpo se você é uma paciente que está com um percentual de gordura muito acima do adequado. E o que seria um percentual de gordura muito acima do adequado? Acima de 35%. Ou, se você, além disso, é aquela paciente que tem também um nível de gordura visceral acima dos 10, 12%. Ou, se você é aquela paciente sedentária que não faz nenhum tipo de atividade física, não faz controle alimentar nenhum, você pode saber que o seu resultado não vai ser adequado e que o pequeno resultado que você obteve com uma cirurgia, ele vai ser perdido em pouquíssimo tempo. Isso eu sempre digo, Fabiano, que 2 coisas que se percebe. As pessoas não perdem realmente peso na lipoaspiração, tanto é que pode pesar ela antes, pesar depois, que não vê mudança.
Outra coisa que você percebe, pessoas mal preparadas para uma cirurgia plástica, textura da pele, ela não é condizente. Exatamente. Percentual de gordura alto, assim, fala, ah, beleza. Que as pessoas têm esse hábito de falar, ah, se tudo der errado eu vou pra faca. Exatamente. Eu brinco que não, se tudo der certo você vai pra faca. Exatamente. É diferente, Perfeita né? Colocação. Então, poxa, não tem como eu ficar com uma barriga bonita e um braço pelancudo, umas pernas flácidas, não ter uma textura muscular. Que tudo isso entra num preparo pra cirurgia que tu vai fazer. Quando esses pacientes, e eu recebo muitas pacientes que na ansiedade de obter essa melhora com cirurgia, elas vão para fora do país até se operar, ou até mesmo aqui acham profissionais que não têm tanto critério na hora de operar esses pacientes. Quando eu as vejo e elas acabam voltando comigo, né? Elas acabam voltando porque a experiência dela com outro profissional não foi satisfatória, e não seria mesmo, já era de se esperar. São pessoas que estão totalmente desproporcionais. Então, como você mesmo falou, às vezes ela consegue até um relativo acinturamento ali na parte baixa do abdômen, mas à medida que vai subindo, vai ficando aquele abdômen distendido e o braço gordo e a perna gorda. Então fica uma coisa que não é proporcional. Isso eu falo que é um saco de arroz amarrado no meio. Exatamente. Então não fica harmonioso. E isso para mim, como eu falei no início, que sou muito apegado nessa parte da harmonia, da estética, da proporção, nossa, isso chega a doer quando eu vejo. E não tem outro caminho. A resolução desses casos é, olha, primeiro vamos fazer um programa de preparo, vamos começar naquele tripé, que eu sempre falo que existe um tripé necessário. Atividade física, e atividade física não é aquela caminhadinha no quarteirão. Na praça, né? Na praça, com o cachorro. É um controle nutricional adequado, com um profissional te orientando, e um controle hormonal, que é importantíssimo. Então, esses são os 3 pilares que eu acho que preparam um paciente adequadamente para daí sim obter um resultado satisfatório numa cirurgia plástica. Cara, tocou num ponto que é extremamente, que eu defendo isso aí não só para cirurgia plástica, mas para a vida. Pessoas produtivas, é impossível você conseguir uma qualidade, né, de vida, você no trabalho, na família, no teu corpo, na tua cabeça, se você não tiver muito bem ajustado isso. Porque às vezes a pessoa, Leandro, mas eu como bem. Comer bem é uma coisa, comer por um objetivo é outra coisa. Isso é a diferença de reeducação alimentar para dieta, para você que não sabe. No segundo ponto, exercício. O que é exercício? Nós envelhecemos. Então o exercício tem que ser progressivo, porque a tua diminuição capacidade física também é progressiva. Então a intensidade ela tem que ser melhorada, porque tu tá perdendo músculo, tá envelhecendo, as suas articulações não são a mesma coisa, tu precisa fazer reserva, tu precisa construir músculo. Para construir músculo, caminhada, yoga, pilates não ajudam, você tem que fazer exercício de resistência. E por último, o que te dá capacidade para fazer isso? Qualidade de saúde hormonal. Não é para ficar bonito, sarado, trincado, grandão. Não é para viver bem, viver equilibrado. E infelizmente, Leandro, eu acho que você lida isso muito mais do que eu. Ainda existe uma cultura na nossa sociedade que vê o hormônio de uma maneira muito ruim, como um vilão, né? Generalizado de uma forma. Mas eu não quero tomar bomba. Cara, não é isso. Eu achei sensacional, eu tenho visto o conteúdo que você tem desmistificado, muita coisa. Gente, o hormônio, ele é vida, é o que regula todas as nossas funções, são hormônios. Então, perder essa mística de que eu vou lá e ele vai me passar hormônio, que absurdo, eu não quero isso. Parece que está te passando uma droga, você vai se tornar uma pessoa impura por conta daquilo. É porque, na verdade, Fabiano, se a gente para pensar, e para você também que tem dúvida sobre esse tema, sobre o que é um esteroide, um anabolizante, e que são hormônios funcionais, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Fabiano, por que as pessoas hoje têm esse preconceito? Porque a maior referência que se tinha antigamente sobre hormônios
basicamente era o marombeiro da academia. Isso por anos e anos. Desde 1950, a Durateston, Deposteron entraram no mercado e começaram a utilizar. E aí pronto, tinha indicação para doenças, o pessoal achou, descobriu que ficava grandão. Então foi visto assim, esse recurso que já estava nas drogarias nessa época, eram especificamente para marombeiros, para pessoas que utilizavam isso de maneira clandestina, para um objetivo muito underground, por assim dizer. Porém, isso foi utilizado como medicação, e desde então elas nunca saíram das prateleiras. Em contrapartida, as pessoas começaram a ter esse preconceito, e as pessoas que mais precisavam, que hoje já se tem essa abertura para se falar abertamente sobre isso, falaram, cara, não, o hormônio você já produz. O problema é que o teu corpo está desnivelado. Uma testosterona que para te dar a qualidade de vida era para estar em 500, ela está em 200. E aí a pessoa vai perdendo o quê? Não é nem músculo, ela está perdendo capacidade de reação. Fica hiporreativa, apática, cansada, indisposta, fadigada. Aí depois vem a parte estética do negócio. Mas as primeiras alterações são de cabeça. E eu falo por mim mesmo, né? As pessoas, muitas das vezes, a gente sabe que a grande maioria que faz uso tem aquele negócio, eu não vou falar, né, que faço uso. Então eu falo por mim mesmo. Hoje, eu, aos 42 anos de idade, você sabe que eu me acompanho com você, eu comecei a notar que do último ano para cá, muita coisa, eu comecei a piorar em muita coisa na minha qualidade de vida. Opa, o que está acontecendo? Vamos fazer exame? Então, isso é o que diferencia a prática do que hoje você faz aqui com aquela prática underground que se fazia antigamente. Então, antes de pensar numa reposição hormonal, a gente faz os exames adequados, né? Vamos trabalhar a expectativa do que você quer. Não, eu quero ganho de qualidade de vida, eu não quero ficar sarado, marombado e tudo mais. E hoje, já tem aí alguns meses que eu falo, não tenho problema nenhum em admitir isso, né? Hoje eu sou adepto da reposição hormonal, mas de uma maneira individualizada, coerente, com objetivos realistas, né? Não buscando ficar bombado, nada disso. A gente brinca, esse dia chegou um paciente assim, doutor, e se eu tivesse 5 mil de testosterona? Eu falei, cara, você não tem nem com que gastar 5 mil de testosterona. Seria uma bomba relógio, né? E hoje se vê muito isso de, cara, o que você consegue fazer com o hormônio? O hormônio é demanda. Tem demanda? Leandro, eu tenho uma demanda X e hormônio Y. Poxa, cara, eu tô trabalhando pra caramba. Quantas horas, por exemplo, tu opera num dia normal aí? Chego a operar, em média, algo em torno de umas 4 horas, mas às vezes eu chego a fazer cirurgia de 11 horas. Então, é uma demanda mais que o normal. Se você pega você e um funcionário público que trabalha até 1 da tarde e depois tem uma vida mais tranquila, 300 de testosterona não resolve a vida de um cara que tem uma demanda X. Então, o que nós fazemos? Infelizmente, os exames eles te dão uma métrica de 150 a 900. Então, qualquer coisa aí no meio serve. Agora serve para quem, como, quando e por quanto tempo. Se a tua demanda é alta, se a tua qualidade de vida te exige isso, a minha testosterona hoje fica em torno de 800, 900, mas é 12 horas de consultório, aquela coisa toda. E levar isso para as pessoas. Olha, para você estar nivelado, é primeiro passo, exame. Segundo passo, sintomas. Então você avalia a pessoa, como é que tu acorda, como é que tu dorme, qual a energia que você tem, qual a força que você tem, nível que você tem de bioimpedância. Aqui, bora dar uma olhada qual o quantitativo de gordura. Não adianta estar 140 quilos lá falando, não, meu problema é hormônio. Também é hormônio. Mas tem outras reações que a gente vem corrigindo no meio do caminho. E dentro da cirurgia plástica, essa questão hormonal, ela influencia muito. Tanto no intraoperatório, como que o paciente vai evoluir durante todas aquelas horas ali sendo submetido a uma cirurgia, mas também como que vai ser a recuperação desse paciente, a cicatrização, a resolução do inchaço e, consequentemente, os resultados. Eu percebo isso aí, principalmente no paciente no pós. Mulheres acima de 40 anos com testosterona no pé, tipo... Uma testosterona de mulher, acima de 40 anos, ela pode chegar de 10 a 90. As mulheres vêm com tipo 12.
e vá, não, tá normal, realmente, tá normal. Mas para uma recuperação ideal, para você ter um acionamento de músculo, para ter uma pele bacana e não ter problemas, não tá legal. Então, isso é interessante. E para fechar com chave de ouro aqui, qual a cirurgia mais complicada que tu já fez até hoje? Fala assim, nossa, essa aqui me deu uma trabalheira. Nossa. Que eu lembro, tu sempre comenta pra mim, cara, as cirurgias combinadas era isso. Qual foi o momento que... Olha, mais uma vez, eu acho que eu vou voltar nas cirurgias reconstrutoras. As cirurgias reconstrutoras, muitas das vezes, reconstruir uma mama quando a paciente não ficou nada de pele no tórax dela, não ficou nada de gordura, não tem nada. Aquela é uma pele irradiada, dura, danificada. Então, esse tipo de cirurgia reconstrutora, eu acho que de uma maneira geral, qualquer cirurgião plástico vai falar que hoje, na cirurgia plástica, são as mais desafiadoras. Mas puxando um pouco para o lado da estética, as cirurgias mais desafiadoras, um dos tipos de cirurgias mais desafiadoras é você pegar para fazer uma lipoaspiração num paciente que já fez ali 1, 2, às vezes 3 lipoaspirações prévias. Porque essa gordura que ainda ficou ali embaixo da pele é uma gordura que está entremeada muito por fibrose, um tecido duro, e é como querer tirar água de pedra, né? Então hoje eu acho que no quesito de cirurgias plásticas estéticas, as cirurgias mais desafiadoras são aquelas pacientes que chegam depois de já terem feito uma lipoaspiração, 2, 3, que não foi bem sucedido, já está com aquele abdômen todo fibrosado, todo cheio de irregularidades. Por isso eu falo que tentem acertar na primeira cirurgia plástica, porque as subsequentes, a segunda, a terceira, a quarta, às vezes para consertar aquilo ali, elas são sempre mais difíceis. E o primeiro passo para não errar e fazer uma cirurgia plástica apenas bem feita é você se preparar adequadamente para que essa uma que você for fazer seja bem sucedida. Rapaz, o homem terminou agora, quase um poeta, olha. E para você que acompanhou esse podcast, eu sei que hoje falamos um pouco mais dos bastidores do que aquelas dúvidas frequentes, que eu acho que é muito importante, você conhecer a vida de quem está por trás de um momento tão importante na sua vida. E por isso foi legal conversar um pouco com o Fabiano, você entender o ser humano também, que todo médico é um ser humano, né? E, meu irmão, obrigado por contribuir com a gente aí, viu? Tamo junto, obrigado, foi um prazer, pessoal. Tamo junto.